Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu quero compartilhar a continuação da mensagem anterior, falando sobre alguns deveres do discípulo de Jesus, baseado em Mateus, capítulo de número 5 e versículo 1, que diz assim: Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então eu quero, continuando com esta reflexão. Anteriormente nós já falamos alguns deveres do cristão e queremos continuar. E o próximo dever que nós queremos ministrar aos nossos amados irmãos e amigos que estão a nos escutar, a nos assistir a este vídeo, neste dia, é receber instruções e mandamentos de Jesus. Isso é um dos deveres que estamos aqui agora apresentando a vocês. E quero usar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 1, como base, como instrução. E diz aqui o texto: e tendo acabado Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Então diz aqui o texto que, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus discípulos, de ter orientado os seus discípulos, ele segue agora a seguir levando a mensagem, ensinar e a pregar nas cidades vizinhas. Havia uma preocupação sempre com Jesus, de sempre estar ensinando aqueles que estavam juntamente com ele. E essa deve ser a nossa preocupação como líderes. Estamos sim imbuídos na responsabilidade de buscar os que estão lá fora, mas nunca esquecendo de capacitá-los, de ensiná-los, de treiná-los aqueles que já estão conosco. Então nós precisamos ter essa preocupação. E aqui diz esse dever que eu estou ministrando agora para você, esse tópico, esse ponto, de que é dever receber as instruções e os mandamentos que Jesus tem para nos ensinar. Continuando, há momento, amados irmãos, queridos amigos, que quando nós ouvimos uma mensagem, uma instrução, uma orientação, ainda fica pairando sobre as nossas vidas algumas dúvidas. E os discípulos de Jesus ficaram com algumas dúvidas em algum momento. Então é por isso que é dever nosso, quando tivermos alguma dúvida, não deixar ela ficar guardada dentro de nós, mas que nós possamos fazer indagações. Então é dever do cristão fazer indagações a Jesus Cristo, ao Senhor, para que Ele venha esclarecer a nós aquilo que está ficando em dúvida em nossos corações. E em Mateus capítulo 13, versículo de número 36, diz assim: então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então os discípulos pedem Jesus para lhe explicar, porque ficou alguma dúvida. Outra coisa, Mateus 10 e 17 e 10 diz assim, por exemplo: perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então os discípulos ficaram com alguma dúvida e interrogaram Jesus quando chegaram em casa ou em um ambiente específico, para tirar essas dúvidas que estavam no seu coração. Então sempre que houver dúvida, pergunta, ora ao Senhor, pede a instrução, a orientação. Ele tem levantado obreiros para estar ensinando, orientando, dando as instruções. Se esses obreiros no momento não tiverem a resposta que você precisa, eles vão procurar e depois vão trazer para você a resposta e tirar aquela dúvida que está sobre a sua mente, o seu coração. Então, é dever do cristão fazer indagações a Jesus Cristo, fazer indagações a Cristo acerca daquilo que foi lhes ensinado, para tirar qualquer dúvida que venha estar sobre a nossa mente. Meus queridos amados irmãos, também é dever do cristão, do discípulo de Jesus, cooperar com ele, cooperar com Cristo. E Mateus capítulo de número 14, versículo 19, diz assim: e tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Interessante aqui, cooperar com Jesus Cristo
é o seguinte: é receber dele e passar para com o povo. Essa é uma grande responsabilidade e missão de cada um de nós. Cooperar com ele, receber dele aquilo que ele tem para dar ao povo e repassar para o povo aquilo que o Senhor tem falado, proporcionado aos nossos corações. Então vejam só, nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo, né? Então nós estamos aí sempre entregando aquilo que Deus tem entregado aos nossos corações. E quero também dizer que é dever do cristão, do servo de Deus, obedecer a Cristo. Em Mateus capítulo de número 26, versículo 19, diz assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Em Mateus 28, 16 diz assim: e partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Então eu quero, nesta manhã, neste dia, dependendo do horário que você vai estar assistindo este vídeo, que você possa ser um discípulo que entenda algum desses deveres, alguns deveres, e aqui eu repassei alguns, que é fundamental a importância para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.